Todos bem-vindos. Quero cumprimentar a nossa vice-presidente Cláudia, todos membros da diretoria, a Luana, nossa secretária executiva, e de maneira muito especial a nossa palestrante, formadora do dia, a Palmira. Muito bem-vinda, vi que a Palmira já está na sala. É muito bom tê-la conosco na Undime. A Palmira, né, que já esteve, né, junto ao FNDE, Ministério da Educação, nas discussões, sempre é bom tê-la nas discussões da Undime, para estar trazendo, principalmente no momento desse, por mais que a gente esteja envolvido com a pandemia, a gente não pode se esquecer dos projetos e dos programas do governo federal. E muitas vezes o secretário, ele está envolvido, como todos nós estamos, só que a gente não pode esquecer que o PDDE, tudo está caminhando, transporte, e é importante, mesmo dentro da pandemia, que nós não temos legislação nova do Ministério da Educação, a gente dar continuidade também. A gente vai estar gravando essa formação, até porque muitos secretários se manifestaram que nesse horário, nessa data, eles teriam já encontros, né, com a sua rede, e como é uma formação onde a gente permite até que seja possível, né, para os técnicos, a gente vai estar gravando para estar disponibilizando para vocês, tá certo? Eu vou dar uns recados para vocês, até que eu me comprometi no nosso último encontro, depois eu convido a Luana, que também tem alguns recados, e a Luana vai estar mediando o nosso encontro com a Palmira, tudo bem? Então, primeiro eu queria dar um retorno para vocês da nossa reunião que a gente teve com a FECAM e com a SED, no nosso último encontro, nas vésperas do feriado, quando a gente tratou um pouquinho de como seria essa discussão do retorno, né? O que eu tenho a dizer para vocês? Não houve um avanço, né? Na verdade, a reunião com a FECAM e com a SED e a Undime foi mais para alinhar com os 21 prefeitos das associações a preocupação que a gente pudesse ter em conjunto um acordo, sempre pensando que esse aluno, seja criança bem pequena, seja o adolescente, ele é munícipe de cada cidade. Vocês devem ter acompanhado o posicionamento da Undime. A Undime, ela vai continuar sempre fazendo a defesa do município, aonde a gente vai ter que olhar cada particularidade, olhar sempre para que a saúde possa dar esse retorno seguro para nós. O que a gente já conversou não cabe à Secretaria de Educação, então a Undime, ela continua fazendo a defesa em todo o seu posicionamento, claro, sempre em conjunto com a FECAM, com a Secretaria do Estado. Amanhã nós vamos ter uma outra reunião, a segunda reunião com um grande grupo, aonde vai envolver todas as entidades que a gente já teve o primeiro encontro, FECAM, Ministério Público, Tribunal de Contas, Secretaria do Estado, lembrando a todos os secretários que quem está mediando, né, quem é o protagonista dessa ação é a Secretaria do Estado, através do secretário Natalino. Aproveito já a oportunidade, hoje pela manhã, eu e ele dialogávamos, e ele já fez o convite ao professor Nova, né, que vai estar fazendo uma webconferência com a rede estadual, e eu coloquei no nosso grupo, né, o professor Antônio Nova é uma pessoa que a gente sempre gosta de ouvir, então a gente estendeu a todos os secretários, vocês podem estender a todos os professores da rede, é um momento onde que toda reflexão, ela é bem-vinda. E assim que a gente sair da reunião de amanhã, então logo a Luana, com toda a equipe, também vão estar organizando, né, um release, um resumo para a gente colocar lá no nosso grupo, para sempre vocês estarem bem informados. O que eu gostaria de dizer para vocês, né, o que a gente tem de novo nesse momento, o que a gente tem de uma preocupação muito grande é o Fundeb. Vocês devem ter percebido não só a Undime, mas a própria UNCME hoje colocou no nosso grupo também, a preocupação que o Fundeb não seja aprovado esse ano. Então, nós estamos numa pressão, enquanto Undime nacional, muito grande, para que seja aprovado. Não dá mais para a gente ficar nessa angústia de não ter o Fundeb permanente. Hoje, pela manhã, eu gravei um vídeo também, em nome da região sul. A gente vai estar levando ao Congresso, já estava tudo certo para essa aprovação, e a gente está sentindo essa morosidade, né, por parte dos nossos representantes federais. Então, a professora Dorinha, que está à frente, a deputada Dorinha, que está sendo a relatora desse projeto, a gente tem dialogado com ela também,
dizer a vocês que tem 2 projetos de lei tramitando no Congresso do deputado federal Idelvan. Um projeto de lei é o 2949, que trata sobre o retorno das aulas, onde ele acredita num protocolo específico, e um outro projeto de lei, que é o 3165, que ele é fundamental, que ele trata de um novo dinheiro para a educação. O que é esse novo dinheiro? Todos os municípios carecem de financiamento. Todos os municípios receberam a segunda parcela do PDD, mas depois a Palmira, com mais propriedade, vai estar colocando. A gente sabe que o valor da segunda parcela do PDD, ele vai para as unidades, seja por custeio, seja por capital, aquilo que o Conselho Escolar acabou fazendo a sua discussão e a sua escolha, que está registrado em ata. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de um financiamento novo. Por baixo, o Congresso, ele fez um levantamento, e por baixo eles acreditam que vai precisar de 32 bilhões para que o Brasil possa retomar as aulas. Então, a gente tem que ter muita calma, muita cautela nesse momento. Precisamos começar a pesquisar. Eu lembro que eu falei para vocês no nosso último encontro, com que recurso eu posso comprar? É da educação? É da saúde? Um pedido que eu faço a todos os secretários. Toda e qualquer ação, olhem a legislação municipal, façam um questionamento ao Tribunal de Contas. Aqui em Blumenau, nós não compramos nada ainda, até porque a gente precisa também saber desse retorno, mas a gente já está no planejamento. E esse planejamento, ele carece de muitos questionamentos. Então, a gente fez um relatório para o Tribunal de Contas, mas não adianta eu pegar a resposta que Blumenau fez para os municípios, porque cada município vai ter uma lei orgânica, cada município vai ter a sua particularidade. Mas um pedido que eu faço, não façam nenhuma compra sem consultar o Tribunal de Contas. Eu vou dizer para vocês que eles foram super rápidos. A Luana também fez uma pesquisa. Eu disse, Luana, vamos fazer uma pesquisa enquanto um time para que a gente possa apresentar nessa reunião. E como o Tribunal de Contas, né, apresentou para a Luana, depois ela pode falar um pouquinho também, que existe uma legislação nova para aquilo que eu conversei com vocês. O Ministério da Educação, ele não fez um protocolo de retorno. Então, carece dessas legislações federais para que a gente possa também ter segurança. Então, qualquer compra, qualquer encaminhamento que for fazer, manda um e-mail para o Tribunal de Contas para que vocês possam ter essa segurança, tá certo? De outros encaminhamentos, assim que for tendo, a gente vai colocando no grupo de WhatsApp. Eu vi que aqui no chat alguém fez alguma pergunta também, deixa eu ver se eu já consigo responder. O MEC já enviou recursos para a Secretaria em relação à compra de materiais, não veio recurso novo, né? Como a gente tem conversado, o que veio foi a segunda parcela do PDD lá no início da pandemia. Dizer a vocês isso, Rio do Oeste, 3165, esse é um projeto de lei que ele trata do dinheiro novo, é isso que a gente tem que brigar. A gente não pode brigar que o salário e educação vai para o Fundeb só pela votação do Fundeb. Fundeb é uma coisa, já é um dinheiro garantido. Nós precisamos lutar para ter dinheiro novo. Nós não temos dinheiro. Se a gente para e começa a planejar esse nosso retorno, e aqui eu quero dizer para vocês, por mais que a Undime, né, o Plauto, ele colocou um rascunho, ele foi bem objetivo e disse, gente, é um rascunho, não é ainda um documento oficial. A Undime Nacional também está encaminhando um protocolo único, mas esse protocolo único, isso tem que ficar claro para todos os secretários. Qualquer protocolo que venha ter, seja do Tribunal de Contas, seja do Ministério Público, ele é um protocolo que vai ter uma orientação. Essa comissão, SED, Undime, FECAM, UNC, Alesc, que a gente vai se reunir novamente amanhã, também é para ter um protocolo único. Mas quando a gente fala em protocolo único, o que a gente tem que ter a certeza? Que vai ter as particularidades do município. Hoje eu conversava com a minha equipe, um exemplo. Vamos pensar em rodízio, só estou dando um exemplo, eu discutindo com a minha equipe interna de Blumenau. Anos finais, segunda e quarta um grupo, terças e quintas outro. Mas eu vou ter unidade que eu não vou ter nem 50%. Lembram que eu falei com vocês da importância da escuta, da importância do diagnóstico, antes de realizar qualquer compra, antes de fazer qualquer ação, fazer um questionário, um diagnóstico para as famílias, quem se sente seguro em estar retornando, quem se sente seguro em voltar às aulas,
Lembra que eu falei para vocês que a gente vai ter que se preparar para esse ensino híbrido até o final do ano? Então, qualquer movimento a gente vai depender da escuta das famílias. Então, esses protocolos que estão sendo construídos, e aí eu vou dizer para vocês, eu acho muito positivo estar junto, DIME, estar junto, SED, FECAM, UNCME, ALESC, Tribunal de Contas, Ministério Público, é primordial, porque Santa Catarina precisa ter, no mínimo, um conjunto de protocolo a seguir. Então, com certeza, acredito que amanhã o secretário Natalino deve de apresentar algo para nós, até porque a gente tem que lembrar que não só na educação, mas todos os protocolos têm saído do governo do estado, seja liberação para o transporte público, seja liberação para a área de lazer, toda e qualquer liberação sai através de decretos e protocolos mínimos do estado. Então, isso a gente já sabe que vai sair através do governo do estado e ele está conversando conosco para que a gente possa também se manifestar. Volto a dizer para vocês, a Undime, ela continua com o posicionamento do respeito de cada realidade, é o que saiu na nota, mas nós acreditamos que, independente da esfera privada, estadual ou municipal, todos precisam voltar juntos na cidade. Não dá para a gente achar que a rede estadual volta e a municipal não volta. Então, a gente precisa pensar nisso. O que nós também solicitamos ao governo do estado, e daí foi uma solicitação da Undime, foi que, para a educação infantil, também tem um protocolo único. Por quê? A gente sabe que todos os municípios, eles estão agora tendo uma pressão muito grande, a CIB, CDL, a própria economia da cidade, né, os empresários estão pressionando os prefeitos para a retomada da educação infantil. E aqui a gente tem que ter muito cuidado, que a etapa que a Undime defende ser a última a retornar. E a gente colocou isso no nosso posicionamento. E o que a gente solicitou ao governo do estado? Por mais que a Secretaria do Estado não tenha educação infantil, se tenha em pouquíssimos municípios, que eles possam também trabalhar um protocolo mínimo. O que seria esse protocolo mínimo? Para que nenhum prefeito, nenhuma cidade deixe voltar a educação infantil de qualquer jeito. Então, aqui a gente não está dizendo do Estado definir a educação infantil, não. A gente quer um protocolo mínimo para termos a segurança e a qualidade no retorno das crianças, tá certo? No mais, né, dizer hoje que a Palmira vai estar conversando com a gente sobre a merenda escolar. A gente sabe, eu vi hoje no grupo, né, vários secretários colocando a responsabilidade, a organização que cada cidade está fazendo, um trabalho lindo que a gente está fazendo em Santa Catarina. Palmira também vai falar com a gente um pouquinho sobre o PDDE, sobre o ciclo 3 do PAR, que está trazendo muitas dúvidas para os secretários, e com certeza a gente organizou esse momento também que vocês possam se manifestar com a Palmira, e no final, a Luana que vai estar mediando esse nosso encontro, e no final a Luana também vai fazer uma junção dessas perguntas para que a Palmira possa nos responder as dúvidas que a gente tem, tá certo? Luana, não sei se você acompanhou as perguntas, eu não consegui acompanhar o chat agora, será que teria mais alguma pergunta para mim, ou eu posso passar a palavra para você? Não, pelo que eu acompanhei, não, eu aproveitei... A Luana já colocou aqui o posicionamento do Fundeb, obrigada, Luana, esse é o posicionamento da Undime, né? Isso, aqui a Secretaria do Rio do Oeste, juntar para aprovação rápida, com certeza, quanto mais órgãos estiverem junto para que a gente possa aprovar, né? Esse dinheiro, tanto do governo quanto do prefeito, pode ser usado como quiser? Não. Por isso que eu digo, né? Esse Fundeb que vem em janeiro, todo o recurso, ele tem uma destinação que a gente possa usar. Então, sempre é primordial fazer a consulta com a procuradoria do seu município. Às vezes, os próprios técnicos da secretaria, né, pelo período que eles já estão na secretaria, conseguem dar essas respostas para nós. Então, da minha parte, era isso. Assim que a gente finalizar a nossa reunião amanhã, nós já vamos fazer um resumo, o que for possível e o que for objetivo para estar passando para vocês. A Luana, tão logo, é super rápida, já coloca para todos também. E dizer a vocês que, neste momento, é preciso pensar no retorno? Mas cuidado para a gente não trabalhar com a nossa ansiedade de fazer algo certo
e depois eu vou dizer, não há Tribunal de Contas e Ministério Público que vão olhar para nós e vão dizer, ah, coitada, era o momento da pandemia. Eles vão nos exigir a legalidade. Então, todo cuidado é pouco. Eu volto a dizer o recado, é o momento de escuta, é tudo novo para nós. Nós não sabemos qual é o correto, qual é a linha que a gente tem que seguir. Nós estamos aqui agora sempre olhando os países de primeiro mundo, os exemplos que já estão retornando às aulas, mas ninguém vai olhar para nós e vai ficar com piedade por a gente não ter seguido a legislação. Então, não façam nada sem ter uma consulta jurídica, seja o Tribunal de Contas, seja o Ministério Público, tá certo? Para que a gente possa também se sentir seguros. E também dizer a vocês que quando a gente pensar nesse retorno, que a gente começa a pensar, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala no retorno pedagógico. Eu vejo uma ansiedade muito grande dos professores, coordenadores, diretores, e eu sinto isso na nossa rede, e com certeza vocês devem sentir também, como nós vamos recuperar os conteúdos, como que nós vamos dar conta do currículo. Lembrem o que eu falei para vocês, é um momento de nós fazermos escolhas. Nós não vamos conseguir recuperar tudo, nós não vamos conseguir jogar tudo para o segundo semestre. É um momento que o secretário tem que olhar para o seu currículo da sua cidade ou para o currículo do território catarinense e ver o que realmente eu preciso oferecer, né, desses conceitos, habilidades para os nossos alunos. Porque se nós, nessa ansiedade, enquanto Secretaria de Educação, a gente vai passar para os nossos professores, coordenadores, e, acima de tudo, a preservação da vida. Isso nós temos falado desde o início, a preservação com a vida dos nossos estudantes, dos nossos funcionários, para que a gente possa também passar essa segurança para eles e dizer que tudo se recupera, conteúdo se recupera, matéria nova se recupera, mas a vida não se recupera. Então, né, a Cláudia, a nossa vice-presidente, até distribuiu para a gente uma mensagem bem linda do Celso Antunes, depois a gente pode estar divulgando para vocês, que é uma mensagem onde traz a importância desse retorno, a pergunta, o que fazer com esse retorno? E o Celso Antunes, né, com seu olhar humano, ele traz essa resposta para nós também, tá certo? A Undime fica à disposição, nós estamos aqui para estar auxiliando vocês. É função da Undime também trazer respostas que muitas vezes vocês não têm, só que a Undime, ela sempre vai dar a resposta quando ela tiver a certeza. Outra coisa que pipocou bastante no nosso grupo foi a medida provisória da legislação da autorização do Ministério da Educação sobre as aulas não presenciais até dezembro. Aqui se refere às universidades federais, que é de competência do Ministério da Educação, tá certo? E é claro que daí eles perguntam, lembra que eu falava para vocês que a gente vai ter que ter um ensino híbrido até o final do ano? Se já no ensino superior já está tendo autorização, é claro que todo sistema próprio também vai ter que pensar nesse sistema híbrido, porque nós vamos ter famílias que não vão ter segurança de mandar os seus filhos para retornar presencialmente nas unidades, tá certo? Um forte abraço. Desejo uma ótima web. A todos, a todas, mais uma vez, uma imensa satisfação somar com todos. Claro, não gostaríamos, diante desse cenário, nessas circunstâncias, claro que eu gostaria de estar com todos vocês, ali nos reunindo, naquele abraço, naquela cordialidade pela qual todos me receberam em vários municípios e pela Undime com grande satisfação. Então, que eu vou estar passando para vocês, já complementando o que a nossa presidente nos passou, não é nenhum achismo, é plena realidade e convicção de não só realizar um trabalho coerente e transparente, mas como também elucidar algumas dúvidas específicas que cabe a cada município, a cada realidade. Então, o que eu vou estar passando para vocês são demandas e demandas, claro, cada qual tem a sua especificação. É a mesma coisa que eu falar de obras 2.0. Cada município tem a sua dificuldade no obras, com o seu problema no sistema, com a sua possibilidade de solução e assim por diante. A mesma coisa assim. Então, eu vou separar por alguns tópicos e depois eu vou estar abrindo, como a própria Luana disse, para o plantão de dúvidas, tá? Então, vamos lá. O cenário 2020
já é um cenário peculiar. Quando falamos de financiamento e gestão, todos os anos, conforme o artigo 70 da LDB, necessitamos de financiamento de recursos para gerir não só a questão da qualidade educacional, como os nossos projetos, as nossas ações, em decorrência de capital e custeio, ao longo do calendário escolar letivo. Portanto, quando mencionamos de captação de recursos, não só esperamos do federal, do estadual, das arrecadações municipais e dentre outros peculiares que nos auxiliem em médio e longo prazo nas respectivas ações e necessidades presentes e inerentes nos nossos planos municipais de educação e nos nossos projetos políticos pedagógicos. Quando falamos de captação de recursos, esse ano, apresentavelmente, digamos, desse cenário, ele já é um ano peculiar, porque nós temos já a questão da implementação da Base Nacional Comum Curricular, claro, com o cenário Covid, mas sim, nós temos a questão do cenário político, e nós temos, no final do ano, a questão da transição de governo, a transição pela qual, todos os anos, nós temos o quê? A finalização do ano letivo em dia, a prestação de contas para o executivo, controle social, legislativo, do andamento da pasta educação. Quando falamos de transição de governo, ele é mais peculiar, porque nem sempre o mesmo executivo, o mesmo presidente, o mesmo, enfim, estará à frente do próximo ano, não é? O próximo prefeito, a secretária de educação, a dirigente. E aí vem uma nova equipe que você tem que repassar todas as suas condutas, planejamentos, ações e estratégias. E é um ano que, absolutamente, eu sou obrigado a deixar tudo em dia. Não como todos os anos. Todos os anos nós temos esse cuidado. Mas no ano político, na transição de governo, nós temos o LSE, o levantamento situacional das unidades escolares, que é número de carteiras, quantas lousas, quantas geladeiras. Você levanta toda uma ideia de capital das escolas, como de formação continuada, como de projeto político-pedagógico das unidades escolares, como dos recursos geridos em pastas e no que foram geridos, porque quando falamos de lei de responsabilidade fiscal, não falamos somente no ato e no propósito do quê? Almira, conseguiu uma emenda de um ônibus. Show! Estamos buscando isso. Mas qual é a minha demanda? Por quê? Qual o objetivo que eu quero alcançar? E uma vez o ônibus vindo, licitação, contrato, 3 orçamentos, a empresa vencedora, o ônibus e quantos alunos, quais são as rotas, esses alunos estão sendo bem atendidos, enfim, tem todo um processo, não é só captar recursos, o gerenciamento dele ao ponto que no final do mês, no final de cada semestre, no final do ano, possamos dizer que o ano foi concluído com êxito. Todos os alunos, sem exceção, tiveram seus direitos igualitários e atendidos de forma transparente e eficiente, pensando no ensino-aprendizagem dos nossos alunos. Porém, como vocês acompanham e sabem que todos estamos passando em nível de mundo, estamos com o cenário Covid. Então, além do que eu acabei de dizer, que ele continua em ação, nós temos em conjunto o cenário Covid. Dentro do cenário Covid, nós temos o quê? Os planos emergenciais que cada estado, cada município, cada pasta elaborou para atender com segurança, dentro dos padrões da vigilância sanitária, da saúde, os níveis epidêmicos, que tem municípios para mais e para menos, e dando continuidade dentro de uma educação remota, dentro de ações que possamos atender todos os nossos alunos. Aí, novamente, entra a questão dos 2 indicadores de qualidade e quantidade.
E como eu fomento essas duas ações, não tendo o meu aluno próximo e acreditando no trabalho dele, naquele aluno de educação autônoma, com a parceria entre os pais versus a escola, para conduzir, dentro do possível, dos módulos que eu estou encaminhando, do meu planejamento, ações para que meus alunos se sintam acolhidos, fortalecidos, não só pensando na pressa e no desespero de passar conteúdos, mas no âmbito e na ânsia de que nossos alunos, dentro do possível, com planejamento de aula, estejam, sim, aprendendo, elucidando e, principalmente, repassando para o professor, seja pelo aluno ou seja pelos pais, como eu venho falando em muitas lives minhas, o feedback, o retorno de eu saber quanto profissional, coordenador, diretor, secretário, os próximos viés. E dentro do plano financiável, nós temos 3 grandes características extremamente importantes, que tanto numa aula presencial no calendário básico normal, como no Covid, está sendo um cenário que eu venho percebendo de grande preocupação. Merenda, transporte, que em breve, com os retornos gradativos, que ainda nós não sabemos nem dias, nem prazos, ou como cada município vai se organizar, e a questão do programa Dinheiro Direto na Escola, que são os recursos oriundos voltados para planos emergenciais das respectivas unidades escolares. Fora isso, nós temos outras e outras situações em conjunto, como ciclos do par, que também estão ativos, em pleno funcionamento, e são a base de captação de recursos federais e emendas para a sua organização e preparação para a abertura do ciclo 4 do par, iminente e presente no início da gestão do novo mandato em 2021. Portanto, quando formos falarmos de qualquer dessas ações que eu vou explicar para vocês, lapidando algumas delas, eu quero deixar enfatizado o grande segredo, não só do cenário Covid, do plano emergencial, como de todo o cenário que nós temos, até inclusive os estudos do Fundeb e tudo mais que vem pela frente, é o quê? Registros, protocolos e, principalmente, a presença do controle social, Conselho Municipal, Conselho do PENAI, Conselho do PENAT, Fundeb, as APPs, os conselhos escolares, que estejam acompanhando e validando quaisquer ações, desde a compra de um kit para entregar numa casa de um pai, de uma mãe, de uma cesta básica, até o não desejo de usar uma verba do programa Dinheiro Direto na Escola para o uso emergencial do Covid na escola. Todos eles têm que ser relatados, documentados, para que não seja subjetivo, mas de forma objetiva. Porque o que nos faz educação, nos faz, a partir do momento que juntamos diferentes segmentos, diferentes pontos de vista e juntos, como a própria UNCLIN diz, refletimos sobre uma gestão de qualidade pautada no que precisamos, mas com ajuda mútua de todos os parceiros. Perante essa situação, vamos falar um pouquinho da merenda escolar. Oi? Pois não, professora? Bom, se tiver alguma pergunta, vocês me chamam, eu paro, ou vocês me chamam no chat. Aí a Luana vai estar mediando. Referente à merenda escolar, nós temos a Lei 13.987, de 2020, e muitas outras bases a partir dele, que é a distribuição emergencial dos kits ou cestas básicas, que antecede o artigo 21A, que descreve as ações pelas quais os municípios, dentro de 2 pontos, sua realidade e o número de alunos cadastrados no censo
escolar. Esse número de alunos cadastrados no censo escolar são computados em cima do quê? Do que eu vou montar com a minha nutricionista, e no caso de muitos de vocês, já entregues, já encaminhados. Qual a importância disso para o plano emergencial? Quantos alunos foram atendidos? O porquê que foram montados kits ou cestas básicas? O que estavam presentes esses kits e cestas básicas? Em que momento que foi entregue? Houve um acompanhamento depois? Os pais deram feedback sobre esses produtos, esses mantimentos? Os nossos alunos estão acompanhando? Está atendendo à necessidade? E quando houver o retorno gradativo, como a presidente mencionou, que haverá necessidade, terá realmente repasses que são aditivos de valor para merenda, para transporte, para PDDE, que não sabemos ainda quanto e como vai ser feito para auxiliar os municípios no caso da merenda. Tem algumas secretarias que me procuraram e me disseram assim, Palmira, o meu estoque da merenda, eu já formei os kits, eu já entreguei. Então, assim, para retornar às aulas novamente, eu teria que comprar novamente todos os nutrientes, os produtos necessários, mesmo que seja um retorno gradativo. E aí? Eu posso fazer uma licitação emergencial, eu posso... Então, assim, tendo os decretos regulamentados em cada município como emergencial, justificando pelo Conselho do Fundeb e pelo PENAI a necessidade iminente de uma licitação, ok, sim, mas seguindo todo o processo de licitação, 3 orçamentos e todo o processo que fecunda a questão da transparência, da equidade e da necessidade de atender todos os nossos alunos. Aí vou abrir uma especificação. Teve alguns municípios que me procuraram nos meus grupos do Plano de Ações Articuladas e me disseram assim, inbox, Palmira, não atendemos todos os alunos, somente os alunos de Bolsa Família. Nós não tínhamos condições de atender todos com os kits ou cestas básicas. E outros, Palmira, nós não fornecemos kits e cestas básicas para os nossos alunos. Veja bem, em nenhum momento a legislação obriga a Secretaria de Educação a estar fornecendo os kits. Mas uma vez que falamos de educação remota e que ela esteja acontecendo, e uma vez sabendo que nós temos muitos alunos que hoje, não digo sobrevivem, mas necessitam dos alimentos, dos repasses das unidades escolares, há necessidade desses kits, dessas cestas básicas, que cada município se adequou da sua forma, foi necessário e prudente. Portanto, se algum de vocês mencionou, não distribuí para todos, não fiz desse jeito, ok, mas tem que estar documentado pelo Conselho do Fundeb ciente por que foi X e não foi Y, por que seguimos desse jeito, qual é o valor do repasse que vocês têm, qual é o número de mantimentos que vocês tinham que não iam gerar uma quantidade de kits ou cestas básicas para todos os alunos e assim por diante. A necessidade, ponto. Lembrando vocês, a necessidade que eu preciso de apresentar quantidade versus qualidade é imprescindível. Se eu tenho 200 alunos e eu encaminhei para os 200 alunos os kits, tem que ter o protocolo dos 200 alunos que receberam as respectivas cestas, ou os pais, enfim, para justificar e oficializar o porquê, como. Isso serve também quando eu faço as palestras com os diretores de escola, as palestras da web, que eu estou fazendo recentemente com os diretores, especificamente para diretores não ter problema com o Tribunal de Contas no final do ano, eu deixo claro que mesmo como plano emergencial, os centavos têm que ser apresentados e comprovados nos seus respectivos extratos bancários. O extrato bancário, ele não mente. Ele mostra dia, horário e valor. E justifica necessariamente a evolução e o andamento tanto do repasse
como depois com a nota, fornecedor, produto, unidade escolar e, atenção, lei de responsabilidade educacional. A correta utilização desse produto, o seu fim e os demais. Então, isso é muito importante justificar e salientar para as demais ações pelas quais sejam necessárias e prudentes para a questão da merenda. Então, atenção, nós teremos ali, digamos, uma contrapartida por parte do governo federal, pela qual vai estar direcionando as ações de vocês frente, digamos assim, os aditivos de valor de merenda, sim, vai ter. Antes de começar as aulas, possivelmente, mas ainda estamos aguardando e analisando como vai ser esse repasse dentro do censo escolar e dentro da realidade que cada município apresentar. Eu fiz uma pesquisa no QEDU 2018. O estado de Santa Catarina conta com 6.224 escolas, sendo que, a dos anos iniciais, contamos com o maior número, tá? 463, 225 alunos nos anos iniciais. Aí, nos anos finais, nós contamos com 388.768. Então, percebam que nos anos iniciais nós temos o maior número e possível de arrecadação. Isso não quer dizer que na educação infantil, creche, nós não tenhamos também uma maior arrecadação, uma vez de acordo com os planos emergenciais. Quero salientar com vocês também o decreto 47.904, de 31 de março de 2020, que apresenta o plano emergencial do programa Dinheiro Direto na Escola. Então, atenção. Muitos diretores de escola, nos grupos de PDD interativo, que eu sou administradora, me procuraram e disseram: Palmira, se a Secretaria Municipal de Educação me fornecer ou estiver fornecendo esses produtos emergenciais, eu tenho a necessidade de comprar? Veja bem, como o secretário é ordenador de despesas, se a direção de escola fizer mau uso, não por má fé, um descuido, alguma ação, quando prestamos contas no SIG-PC, todos os CNPJs das unidades escolares são representados pelo CNPJ da prefeitura e que são enviados de uma forma só, de um jeito só. Portanto, responde diretor e responde o dirigente municipal de educação pela correta ou não utilização desses devidos recursos federais. Então, veja bem, quando falamos desse decreto do plano emergencial, se um diretor de escola não tiver, fala, não preciso, o que ele vai utilizar? Ele vai, literalmente, apresentar o quê? A reunião com as APPs ou uma reunião com o seu conselho escolar apresentando o quê? Que não tem essa necessidade, por quê? Por isso, por aquilo. A assinatura de todos, aí acaba continuando os seus recursos por meio de capital e custeio, certo? Aí, automaticamente, vocês utilizam esse recurso. Aí, automaticamente, quando nós utilizamos, não, eu vou utilizar esse recurso, sim, para voltados ao uso de custeio no quê? Álcool em gel, papel toalha, ou, em alguns casos, alguns profissionais perguntaram, Palmira, se o diretor da unidade escolar precisar comprar toner ou folhas de sulfite para impressão daqueles alunos que não têm tecnologia em casa, que eu preciso do material impresso, é possível? Sim. Porém,
em planilha, justificado, períodos, datas, material, quantidade e o porquê disso, para justificar toda a utilização do toner, os demais materiais de custeio que estejam presentes dentro do PDDE, na resolução 3.670 de 2017, produtos de higiene. Todos, tanto merenda, como transporte escolar, como PDDE, estão todos alinhados e com um único intuito, enfoque das unidades escolares. As unidades escolares são a fonte de captação de recursos pelas quais buscamos gerir e capacitar o quê? As demandas para atender os nossos alunos na sua educação pública de equidade com qualidade. E quando eu falo qualidade, não é somente meu município está fornecendo materiais e conteúdos, tá? Como esses alunos estão conseguindo, dentro do possível, aprender e dar esse retorno. Como a minha equipe, por meio desse retorno, está conseguindo se readaptar, reavaliar e reconduzir o seu planejamento para que as ações, os planejamentos educacionais dentro das disciplinas estejam realmente, não só pelo ato de acontecer, mas de atender às habilidades e competências que caracteriza a educação diferenciada dos demais profissionais em outras áreas de atuação. Trabalhamos com seres humanos. E diante disso, quando falamos de cenário Covid, falamos também do ciclo 3 do PAR. Nesse momento, nós estamos, saiu a resolução 3, de 29 de abril de 2020, que estabelece os critérios financeiros para o terceiro ciclo do PAR, e a resolução 4, de maio de 2020, que estabelece os critérios financeiros também para o quarto ciclo do PAR 2021-2024. Muitos gestores hoje estão recebendo diligências no planejamento do PAR e acham, abre aspas, que é só entrar lá e incluir a quantidade, salvar e finalizar. Não. Esse é o básico, arroz com feijão. Eu só posso pedir um ônibus, eu só posso pedir uma demanda se ela estiver alinhada ao meu plano municipal de educação e se ela estiver alinhada a todas as ações, diagnósticos e PDD interativo que regem a necessidade desse um ônibus. Senão, o que acontece? Como eu vou fazer, inclusive, na minha web Café 3, semana que vem, com os dirigentes que me acompanham. Gera um termo de compromisso, não tem dinheiro em caixa, acaba devolvendo recurso ou prorrogando prazo. E quando consegue fazer uma licitação, descobre que o valor do termo de compromisso é menor que o valor de mercado. Aí, automaticamente, fica aquele desespero de como que eu vou conseguir conduzir, se eu vou tirar, eu vou complementar, ou se eu vou diminuir a quantidade. Por isso que o ato de planejar, de eu saber qual valor eu tenho nas minhas pastas, nas minhas fichas, para saber como eu vou direcionar, é imprescindível para o sucesso, não só desse cenário, deste ano, todos os anos pelas quais trabalhamos com uma gestão pública baseada no quê? Num grupo de pessoas, numa comunidade que estabelece critérios pontuais para o rendimento, a satisfação da evolução educacional dos nossos alunos. O ciclo 3, hoje, ele está além de voltar às diligências, pode-se captar recursos, tanto dos repasses do FNDE, mobiliário, ônibus, materiais de cozinha, equipamentos tecnológicos e muitos outros, como emenda parlamentar. Porém, atenção! Teve
alguns municípios que me procuraram e me disseram assim: Palmira, se tiver alguma pendência, possivelmente eu vou ter essa pendência no par ciclo 4? Sim. Assim como muitos de vocês que estão nesse momento me ouvindo, quando começaram a fazer o par agora, o que me procuraram e me falaram? Palmira, ele não continua liberando porque eu estou com um problema no Obras. Não eram obras do par atual, eram obras de 2011 e 2014. Palmira, eu estou com problemas de termo de compromisso, era do par 2011 e 2014. Isso serve da mesma forma e do mesmo critério para 2021. E assim, o par, ele envolve milhares de outros programas, como ações agregadas, vinculados ao PDD interativo, que tem que estar falando a mesma língua, e ele não fica nas paredes do município. Ele vai além, ele vai até o governo federal, aonde se passa uma imagem da necessidade pela qual o município está passando. Mas, como diz, plano de ações articuladas, ele está vinculado a outros programas, como, por exemplo, o presidente do Fundeb não entrou, bloqueou a senha, não encaminhou parecer conclusivo. A mãozinha automaticamente virou para baixo. No par atual fica um risco vermelho. O Fundeb é o coração do par. É onde fiscaliza as ações do par. Eu consigo resolver o Fundeb em 24 horas? Não. Tem meses pelas quais, tem municípios pelos quais eu assessoro neste momento, que já fazem 2 meses que está comigo e não conseguiu resolver o Fundeb. Por quê? Por mais que toda a documentação esteja em dia e enviada, como o governo federal teve redução de funcionários por causa do Covid, a demanda aumentou, prorrogando um pouco mais o tempo para poder atender a todos. Mas está atendendo a todos, sim, da forma como vocês conhecem, em todas as limitações para atender a todo o Brasil. Então, assim, planejamento. Eu necessito do contador, do tesoureiro, da licitação, dos diretores, do engenheiro, dos controles sociais, juntos e repensando na minha prática e na forma pela qual nós buscamos, por meio de captação de recursos, novas formas de gerir com todas as limitações que vocês sabem pela qual nós estamos passando para não só dar o possível necessário, mas com que nossos alunos estejam próximos da escola, do ambiente educativo que tanto buscamos. Não buscamos e vestimos uma bandeira, a nossa bandeira é a bandeira da educação. Luana, agora estou abrindo para as possíveis perguntas e dúvidas. Então, se quiser acompanhar até no chat, eu ia mandar no seu WhatsApp, mas ali no chat, pelo menos tem Tá. 3, uma seguida da outra, começando ali pela Eliana, e aí tem ali seguindo. Certo. A Eliana mandou assim: e como saber se esses conselhos estão fiscalizando e registrando essas ações? Vamos lá. Começar por essa pergunta, depois eu vou à próxima. Automaticamente, veja bem, quem é o técnico do par? Não estou nem falando do secretário. Eu estou falando do técnico do par, tá? Normalmente, o técnico do programa federal, ele tem que estar antenado e acompanhando toda a realidade. Palmira, sempre quando era DME, o que eu fazia? Cada reunião dos conselhos eu pedia uma cópia, ou eu fazia reuniões constantes com os meus conselhos. Na atual conjuntura, estamos fazendo o quê? Lives, reuniões no Meet, reuniões no Skype, reuniões no Zoom, em todos os outros formatos. Mas eu tenho que ter um canal de comunicação para acompanhar e saber se, de fato, a parte deles ou de cada um que me ajuda a organizar e indicar o par esteja realmente de dia. Então, assim, tanto o presidente do Fundeb, como o conselho do PENAI, como o conselho do PENAT, que alguns municípios do PENAT é junto com o Fundeb, estar chamando para reuniões, ver o que precisa
e passar situações pelas quais possam ser discutidos juntos. Quanto mais o conselho estiver com vocês alinhados e afinados, numa diligência, numa negação de prestação de contas pelo tribunal, que não aceite alguma situação do plano emergencial, vocês conseguem justificar e provar a realidade daquele momento, dentro daquela verba, com aquele número de alunos e naquela realidade. Então, assim, hoje, Eliane, eu peço assim, Eliana, né? Eu peço assim, o acompanhamento e as reuniões constantes. Tem município que faz reunião por bimestre, tem município que agora com o Covid está fazendo reunião praticamente quase toda semana. Então, assim, cada realidade se adequa à sua necessidade. Ó, desde a entrega de um kit na casa do aluno até a não aplicação de recursos do Fundeb aos professores, por exemplo. A questão do kit, muitos municípios me procuraram, eu falei a questão do protocolo, do dia, horário e a pessoa que pegou com as descrições dos produtos para deixar justificado na pasta e comprovar depois as saídas que eu tive para o plano emergencial da merenda, tá? Quando os recursos do Fundeb, não só em nível de contador para saber o repasse, como em nível de RH para saber, na minha linha horizontal e vertical, quais são os profissionais que eu tenho e estão em que lugar, para saber quanto de despesa que eu estou tendo, investindo para os meus profissionais, claro, dentro do piso salarial. Então, assim, são muito específicos e cada qual exige o seu acompanhamento e uma reunião mais específica para acompanhar e monitorar. A Marli, o termômetro infravermelho para medição de temperatura corporal poderá ser adquirido com o PDD? Normalmente, no PDD, ele está sendo justificado ações mais específicas, como álcool em gel, papel toalha. Alguns municípios, sim, adquiriram esse produto, colocaram a necessidade dele por meio do Conselho Escolar da APPs, mostrando que precisava, porque lembrando, quando nossos alunos voltar de forma gradativa, não é assim, abriu o portão e entrou. Vai ter todo um processo de termômetro, de tirar o sapato do pé, de molhar a mão ali com álcool. Muitos deles têm todo um requisito. Não é assim, eu vou entrar, entrou. Tem toda uma conduta para atender esses alunos no ato de garantir. E lembrando, quando um aluno, que Deus nos livre, apresente um cenário de Covid naquela sala, literalmente é suspensa as aulas, não só daquela sala, como muitas vezes daquela escola. Então, por isso que é necessário cautela nesse retorno, para não ficar ainda mais intensificada a questão da pandemia. Então, pode ser adquirido, mas justificado pelo conselho a necessidade, por mais que nós sabemos que precisa, né? Mas é importante estar bem justificado isso. Qual é o número do decreto que fala do plano de contingenciamento? Vamos lá. Se for referente à merenda, é o 13.987/2020. Mas depois eu posso mandar em PDF para a Luana, está encaminhando para você, tá? Se Ótimo. for o programa Dinheiro Direto na Escola, é o 47.904. Lembrando, a qualquer momento, essas leis e decretos podem passar por reajustes, porque estamos sendo turbinados com tantas leis e decretos que são automaticamente atualizadas e redigidas dentro delas alguns parágrafos únicos ou ações pelas quais justifique necessidade e demanda, porque é novo. Nós não temos histórico disso, então nós estamos tudo, desde legislação em nível de MEC e FNDE, adaptando. E como o Brasil é muito rico em todas as suas características e diversidades, cada ação e cada estado tem a sua forma de trabalhar e a sua necessidade de se adequar, não só diante do cenário Covid, mas de um calendário escolar como educação remota e, em breve, híbrida. Vamos lá. Nós Mira, temos... Oi? Mira, você só pulou ali a Maristela.
Tá? Cadê? Ah, não, sim, eu estou Maristela descendo Sérgio. aqui. Tá Não, é certo. que você respondeu da Augusta, mas a Maristela não chegou a responder, a de cima. Tá. Maristela, desculpa aí. Palmira, nosso município ainda não gastou a primeira e segunda parcela PDD 2020. Podemos atualizá-lo ou devemos aguardar retorno? Podemos utilizá-lo, aliás. Pode, vocês podem estar utilizando. Aí nós temos duas situações, como eu disse. Vocês podem estar utilizando ele normalmente, conforme a necessidade da escola, que já estava sendo prevista desde janeiro, no seu projeto político-pedagógico, no seu planejamento, ou num plano emergencial, tipo assim, ó, se vou ter o retorno, é óbvio que eu vou precisar de álcool em gel. É óbvio que eu vou precisar de papel toalha, é óbvio que eu vou precisar do maior número de papel higiênico, e assim por diante. Alguns até vão adquirir luvas, outros copos plásticos, outros talheres plásticos. Enfim, cada um vai adotar a sua forma de estender. Então, assim, pode estar utilizando, deixando uma reserva, se não for para o emergencial, porque se caso venha precisar, venha justificar também para a auditoria pública a seguinte pergunta: diretor, por que você não utilizou sabendo que na sua escola você tinha tantos casos? Ou, em último caso, que Deus nos livre, aquela escola não utilizou recurso do capital e custeio para o plano emergencial álcool em gel, né? E, por algum motivo, descobre que 2 ou 3 alunos estão com Covid e aumenta o número daquela escola, novamente, porque não foi utilizado. Então, assim, bastante precaução. Pode ser feito, mas eu tenho que avaliar bastante, dirigente municipal que está me ouvindo, coordenador, caso por caso, escola por escola, plano emergencial com plano emergencial, ok? Augusta, qual o número do decreto de 31? Ah, tá, que fala, já falei, eu já tinha pulado a Maristela. Alcione, fizemos a prestação de contas do PENAI e PENAT. Porém, aos presidentes de cada conselho, no SIGECOM, não tem a disponibilidade do parecer. O prazo era 30 de maio. Como proceder? Como nós tivemos a questão do Covid, muitos dos prazos foram prorrogados. Até teve um prazo que foi prorrogado para final de junho e vai ser prorrogado novamente. Não sei lhe dizer exatamente qual foi o novo recente prazo que foi estipulado. O que é importante? Ele precisa estar aparecendo no SIGECOM. Não é problema do SIGECOM seu. Não abriu ainda a prestação de contas. Então, o que eu oriento? Faz um print da tela, entra em contato e apresenta, ó, até o presente momento, não abriu para a prestação de contas ou mesmo parecer conclusivo. Por que isso? Porque pela quantidade de demanda, nem todos os pareceres no SIGECOM e no SIGPC estão abrindo no tempo hábil, como era, inclusive, o ano passado, digamos assim, tá? Deixa eu ver aqui, que agora ele saiu daqui. Tá. Referente aos kits de alimentação escolar, relatórios de estoque e recibos assinados pelos pais ou responsáveis são suficientes para justificar a distribuição somente para alunos? Literalmente, da participação do Bolsa Família? Sim, é assim, ó. Nós precisamos o plano emergencial da secretaria apresentando por que só foi os alunos do Bolsa Família e por que, por meio dos Bolsas Famílias, eu formei os kits ou as cestas básicas. Então, eu tenho que ter os alunos do Bolsa Família, o cadastro, eu tenho que ter o parecer da minha nutricionista, por que eu escolhi esses itens dessa forma, e a forma como foi distribuída, por aluno, assinatura e tudo mais. Tudo isso vai comprovar a saída, entre aspas, desses produtos sendo entregue em casa ou num espaço pela qual os pais vêm buscar, que não sejam dentro da unidade escolar por meio da merenda escolar que é ofertada todos os dias ou nos dias escolares para os alunos. Se não retornar em agosto,
os recursos devem ser gastos esse ano? Eliana, depende assim. Se nós vamos pensar na pior hipótese, o pico não passou, está estendendo os meses, não voltou, mas nós estamos trabalhando com a educação remota. Então, aquele recurso do programa Dinheiro Direto na Escola, que eu iria comprar, por exemplo, uma carteira, eu posso comprar materiais para atender a educação remota. Então, o enfoque, o olhar, ele passa do presencial para a distância, certo? Então, você vai refletir no quê? Na necessidade de atendimento de todos os alunos da educação remota e, em breve, o modelo híbrido. Isso serve para os alunos que estão usando as plataformas digitais ou aquele material impresso para aquele aluno que não tem notebook, celular, que possa acompanhar os trabalhos pelo professor juntamente com os alunos. Tá? Eu acho que é isso, Luana. Tem mais alguma pergunta? Não, no chat seria isso. Aí eu não sei se alguém, de repente, quer fazer até alguma pergunta por áudio, né? Por vídeo, fique à vontade também. E se não tiver mais perguntas, aí você pode ir finalizando, a gente pode ir finalizando. Certo. Estou à disposição. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, que eu sempre falo, que as dúvidas, elas surgem no ato de você estar realizando as ações, as atividades. Pode estar me chamando pelos meus grupos ou inbox, eu deixei o meu contato, ou pela Luana, pela Undime. A Luana me chama, a gente trabalha desse jeito, eu respondo e ela devolve os questionamentos. O que é importante aqui? Não fazer sem perguntar, não ter dúvida para fazer alguma ação. É preferível parar, ver como está sendo feito, pensar na transparência para não ter problemas depois que gastou o recurso. Então, perguntem, tá? Direcionem essas ações. Então, vocês podem estar me chamando. A Luana acabou de colocar no chat o meu contato. Eu tenho grupos, desde grupos específicos, são grupos jurídicos. Eu tenho grupos de PDD. Eu montei um grupo, gestores, só para nutricionista. Tem só nutricionista nesse grupo. Então, elas conversam para não ter problema, certo? E os próprios grupos específicos do PAR, os grupos de licitação. Então, me acionem. Juntos somos mais fortes. Vai passar. Eu parabenizo o trabalho de vocês nessa luta árdua de fazer a educação. Parabenizo a Undime por estar ali trazendo toda essa frente para vocês. Vestimos a bandeira da educação e contem comigo, porque juntos somos mais fortes. Palmira, só tem uma última pergunta que acabaram de colocar aqui. Quer que eu leia ou você lê? Posso ler, fique tranquilo. Tá bom. Uhum. Obrigada. O PENAI, é prudente gastar agora na distribuição de kits, ainda existindo a possibilidade de retorno das aulas? É assim. Quando você tem um plano emergencial e está tendo educação remota, a prioridade é agora. Então, muitos gestores não utilizaram toda a sua merenda e entregaram em kits. Fizeram uma organização do que poderia ser entregue e o que poderia aguardar. Lembrando, há possibilidade, sim, de vir um aditivo para a merenda, para esse retorno para as aulas, mas eu não sei dizer quando, nem como vai vir e nem o valor que vai vir estipulado, tá? Então, assim, é prudente, porque até eu falo uma coisa importantíssima. Se você não utiliza nada e deixa estocado, você vai prestar contas para a população, para os munícipes e para os conselhos, o porquê você decidiu isso. Então, assim, é preferível, na necessidade, atender a demanda com planejamento, ver o que é possível, as quantidades e distribuindo. E apresentando junto com o executivo, o legislativo, quando tiver o retorno gradativo, os itens, os materiais que ficaram, o que falta para complementar e como vai ser complementado. Isso é muito importante, tá? Sim, o aditivo virá um aditivo, sim, até porque
Vamos lá, nós não conseguimos, no cenário que nós estamos, somente com as verbas que nós temos, o cenário Covid terminar o ano, tá? É lamentável, mas é uma realidade. Já estava difícil sem o cenário Covid. Com o cenário Covid, ficou bem mais ardiloso você cumprir uma obrigatoriedade no artigo 70, manutenção e desenvolvimento do ensino, a questão do transporte da merenda, sem recursos financeiros para isso, e tendo uma arrecadação municipal que despencou. Por mais que ela esteja aumentando agora, ela vai levar meses para conseguir suportar e chegar no pilar que ela estava em meados do mês de fevereiro. Até o momento não tinha essa informação. No PDD também terá? PDD normalmente é a primeira e a segunda parcela. Possivelmente sim, depende, lembrando, da evolução do Covid e como os próximos quadros se apresentará. Que quadro? Cenário da educação conforme Covid. Então, se for hoje, primeira e segunda parcela, ponto. Mas eu acredito que diante que nós estamos vivenciando e passando, possivelmente também haverá necessidade de ter um aditivo pequeno, mas para a unidade escolar suportar esse retorno com segurança, dentro de todos dos parâmetros da vigilância sanitária. Certo, Palmira, muito obrigada. Nós somos sempre muito grata, você muito firme nas respostas, sempre com essa segurança que a gente precisa, não só no momento de pandemia, mas são situações que a gente precisa de alguém que traga segurança. E eu sempre digo, você sempre dá o seu contato, isso é fundamental, porque às vezes a dúvida ou até a insegurança, eu não vou me manifestar agora no chat, mas aí eu guardo essa pergunta e depois eu estou lá com a minha equipe e surge essa pergunta e você abre sempre o canal para a gente estar dialogando, né? Eu quero agradecer em nome da Undime, dizer que o nosso objetivo é sempre levar, né, essa informação e a informação correta, dizer que quando a gente fala de financiamento, por mais que eu digo que o nosso ente federado está cada vez mais saindo, né? Não tá protagonizando, não está trazendo nenhuma ação para nós, é claro que eles vão ter que trazer algum dinheiro novo. Não tem município, não tem estado que vai conseguir se manter, né, se não tiver algum dinheiro novo. Vai chegar um momento, eu falava para a diretoria da Undime, o estado do Ceará começou agora a rescindir os contratos de ACT, alguns municípios estão querendo paralisar o trabalho remoto, não ter mais as atividades não presenciais, porque se dispensa o ACT, fica só o efetivo, o trabalho seria em conjunto. Então, com certeza, não é só no Ceará, outros municípios, outros estados vão passar por essa falta de recurso. Só em Blumenau a gente teve uma perda de 8,5 milhões do Fundeb, varia de 25% a 33% de perda de Fundeb por município. Com certeza o financeiro de cada município deve ter passado para vocês também. Então é um momento muito difícil, como a Palmira falou, um momento ainda, além de ser ativo pela pandemia, um momento de final de eleição. E a gente tem memorial de gestão, a gente tem que organizar, tem que fechar as contas, tudo certinho, né? Então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todos os secretários que nos acompanharam. Agradecer mais uma vez a Luana. E, Palmira, fica à vontade para as suas considerações também finais. Perfeito. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer, professora, a todos os presentes, o meu carinho, e dizer assim, vai passar. Nós vamos mais para frente olhar para esse cenário e dizer assim, por mais dores e perdas, dizemos quanto que aprendemos, entendemos e ficamos ainda até mais unidos. E até eu espero, de coração, que muitos gestores têm me falado que os pais estão mais próximos nesse momento da escola, por causa de toda a demanda. Eu peço que continuem depois esse processo ali de encontros, de lutas em conjunto para que consigam com que o nosso aluno, com o objetivo final, ele aprenda. Não para um ano letivo, mas para a vida. Muito obrigada. Isso mesmo, muito obrigada, Palmira. Então, um abraço a todos, né? Desejo sucesso nessa caminhada. Tão logo a gente volta a nos encontrar quando tivermos novidades também.
que a gente possa, com cautela, alguns municípios me procuraram agora durante a nossa web, que algumas pessoas, alguns promotores estão encaminhando o Ministério Público solicitando o plano de retorno de cada cidade. Já quero aqui, antemão, falar a todos os secretários, já dialoguei com o doutor João, que é o coordenador dos procuradores do Estado de Santa Catarina. O que o doutor João falou? Que todos os promotores têm a ciência que nós estamos fazendo um protocolo único, porém, isso não exime que o município não tenha que ter o seu. E era a minha fala inicial para vocês. Lembram que a gente vai fazer um protocolo único do Estado, mas cada município vai ter sua particularidade. Então, é isso que alguns promotores devem de questionar. Ele mandou até para mim o ofício que ele mandou para os promotores, talvez nem todos vão questionar, mas já visto que se algum município receber algum documento da promotoria, né, o nosso coordenador, ele tem ciência que é um protocolo único, mas não vai eximir. Então, aquilo que eu sempre digo para vocês, montem uma comissão intersetorial, a Secretaria de Educação não vai dar conta sozinho, é um momento que a educação precisa de ajuda, seja assistência, seja saúde, seja defesa civil, precisam montar essa comissão para começar a planejar esse retorno, tá certo? Um forte abraço e a gente se encontra na nossa próxima web. Beijo. Até a próxima. Beijo.